Olá pessoal, hoje eu vim falar de vencedores e perdedores, que tem a ver com o primeiro vídeo que eu falei, lá quem viu, quem acompanhou, sobre autonomia. E aí eu falava das pessoas autônomas, as pessoas que são autônomas, que têm a sua autonomia, são pessoas que conseguem libertar três componentes, né? Que é a consciência, a espontaneidade e a intimidade. Na verdade, todos nós temos essa capacidade, né? Mas quando eu realizo e liberto essas três capacidades e vivo elas com intensidade, eu realmente me torno uma pessoa autônoma com autonomia. E tem a ver falar de autonomia, falar de vencedores e perdedores, e autonomia tem a ver com isso também. Então, quem são os vencedores? Para Eric Berne, que foi o criador da análise transacional, que é a abordagem de psicoterapia que eu trabalho no meu consultório, ele dizia que os vencedores é alguém que faz aquilo que diz que vai fazer, né? Então, tem um jogo marcado numa cidade tal no dia tal. Então, no dia essa data chega, a pessoa vai lá, joga e fez o que tinha que fazer, né? Isso é o vencedor. Então, o que ele se propõe a fazer, ele vai lá e faz. Ele não arranja desculpa para não fazer. Ele não desqualifica para não fazer. Ele vai lá e faz. Simples assim. E uma coisa interessante é que, na verdade, o vencedor não é aquele que ganha o jogo. Eu coloquei esse exemplo do jogo de uma data X, que a pessoa vai lá, tem um jogo marcado, ela vai lá e joga e o jogo acontece. O vencedor não é aquele que ganha o jogo. O vencedor é aquele que joga o jogo. E aí, no caso, o jogo aqui é jogo mesmo. Então, jogo de futebol, jogo de basquete, jogo de handebol, qualquer jogo qualquer jogo que a gente pode dar de exemplo, né? Então, é aquele que vai lá e faz o que tinha se proposto a fazer. Então, não é ganhar o jogo. Claro que ganhar é importante, né? A gente treina, as pessoas que treinam, o objetivo é que ganhem o jogo. Mas o vencedor não é o que vence todos os jogos, não é o que levanta a taça. É aquele que joga. O que ele tem para fazer? Tem que jogar. Se ele vai ganhar ou não, isso é uma outra coisa, né? Então, o vencedor nesse aspecto que eu quero abordar é o que vai lá e faz o que tem que fazer. Então, ele treinou meses, se capacitou para ir lá jogar, então ele joga e sim, ele é um vencedor porque ele conseguiu fazer o que ele tinha se proposto a fazer. O perdedor já é o contrário. O perdedor é alguém que falha no cumprimento das suas proposições. Então ele se propõe a fazer alguma coisa, mas no dia que ele tem que fazer, ele não faz. Então, o dia que está marcado o jogo, o dia, a hora, o mês, acontece alguma coisa que ele não consegue ir, ele não vai. Ele tem uma justificativa, ele adoece, qualquer situação que aconteça, ele não faz o que ele tinha se proposto a fazer. Então, esse é o perdedor. De novo, não é perder o jogo, não é aquele que vai lá, joga e perde. Não, não é o resultado do jogo em si. É o que ele não fez, que seria ir lá e jogar. Porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho que impossibilitou ele de participar do jogo e jogar. Esse é o perdedor, né? O perdedor é aquele que tem alguma coisa para estudar de importante, tem que estudar para fazer uma palestra, qualquer coisa que vale. E aí ele fica enrolando, procrastinando, e aí arruma casa, cuida de filho, vai no mercado, faz tudo menos sentar e estudar para fazer a palestra que ele tem que fazer. Esse é o perdedor, tá? Então eu vou falar um pouco mais do que é cada um. Primeiro eu vou começar com o vencedor. Então, uma outra autora da análise transacional, Muriel James, que aliás eu me debrucei e falei muito no outro vídeo, foi muito pelo livro dela, né? Gosto muito dela.
do jeito que ela aborda a análise transacional e o jeito que ela escreve mesmo, que eu acho que é de fácil acesso, de fácil entendimento. Ela diz que o vencedor, que eu estava falando antes, não é aquele que vence a outra pessoa, mas é aquele que rege de forma autêntica a sua própria vida. Então ele faz, tudo que ele faz é com autenticidade. Ele faz aquilo do jeito que ele é, sem se preocupar com o que o outro diz, o que o outro vai pensar. Ele faz, e do jeito dele. E isso é muito verdadeiro. Quem o conhece sabe que ele é daquele jeito e gosta dele até porque ele é daquele jeito, né? Será que a gente não conhece alguma pessoa que é autêntica, a gente gosta dela porque ela realmente é de verdade? Ela é daquele jeito mesmo, ela fala de um jeito verdadeiro, ela pode nem estar certa, mas ela se expõe de um jeito seguro para falar aquilo que acha, não tem que ser o dono da verdade, da razão, mas se coloca de um jeito seguro, consciente e é autêntico. Possivelmente a gente já viu em algum lugar ou conhece alguém assim, né? E a gente tem muita vontade de ficar perto das pessoas que são vencedoras, né? Que são autênticas, que falam a sua própria verdade, que lutam pela sua própria verdade, né? É aquilo e é aquilo. Acreditam mesmo em si, acreditam nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e vive isso de uma forma real, autêntica, né? De verdade. O vencedor, ele possui várias potencialidades, né? A realização, de alguma forma, não é o mais importante, mas a autenticidade, sim. Então, aquilo que eu estava falando do jogo, não é mais importante ganhar o jogo, e sim jogar o jogo. Não é o mais importante ser o mais legal da turma, e sim ter a turma, participar, ter amigos. Então, não é ser o destaque de ser o mais importante, o mais bonito, o mais legal, o mais sei lá o quê. E sim conviver, estar junto, trocar, dividir. Isso é a característica do vencedor. E aí ele tem a consciência que ele é único. Eu falava no outro vídeo também da importância da gente perceber como a gente é único, como somos seres únicos, exclusivos. Não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém igual a você. A gente é diferente, que bom que a gente é diferente. Que bom que a gente vive num mundo tão diverso. Porque se todo mundo fosse igual, qual é o sentido que teria isso? Eu sou igual a você, você é igual a mim e a gente troca o quê? O que eu tenho para te dar, o que você tem para me dar se a gente é igual, se a gente pensa igual, se a gente fala igual? Não tem sentido nenhum. Então é muito bom a gente ser diferente. A diferença faz a gente crescer, faz a gente evoluir, faz a gente somar. É isso, realmente é muito bom a gente ser diferente. Então, a pessoa vencedora, ela tem essa consciência que ela é única e ela tem a consciência do outro ser único também. E isso é muito legal, porque se eu sei que eu sou único e sei que aquela outra pessoa também a gente pode junto trocar, engrandecer, crescer, evoluir, né? E aí, como o vencedor tem essa integridade com ele mesmo, ele tem esse cuidado de se ouvir, de saber como ele tá, do que ele tá sentindo naquele momento, possivelmente ele tem isso com o outro, né? Então, o que eu tenho dentro de mim, o que eu faço comigo, eu faço com o outro. Eu não tenho como dar o que eu não tenho. Será que isso é possível? Vamos supor, eu não sou uma pessoa carinhosa. E aí eu vou lá, entro numa relação, e aí outra pessoa começa a se queixar que percebe que eu não tenho muito jeito carinhoso, não sou afetuoso, sou afetuosa. Bom, mas é isso mesmo, eu não sou assim, como é que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Então, o vencedor é aquele que se conhece, sabe das suas potencialidades e sabe também das suas limitações. Porque o vencedor não é aquele que é uma pessoa sem limite, totalmente o contrário.
Ele tem a consciência plena das suas limitações, até onde ele pode ir, o que ele conhece, o que ele não conhece. Então ele está muito integrado consigo mesmo. E aí, possivelmente, ele vai fazer isso com o outro. Ele vai entender que o outro também tem suas potencialidades, mas também tem suas limitações. Então a relação, possivelmente, vai ser muito mais... vai ser uma relação mais tranquila, vai ser uma relação positiva, vai ser uma relação de crescimento. Então, um vencedor entra numa relação não sabendo ou achando que ele está pronto. Até porque ninguém está pronto. A gente vai se aprontando, né? Eu costumo dizer isso com os meus pacientes. A gente não está pronto e aí a gente chega no mundo e vai fazer as coisas. Não, a gente vai se aprontando. E a relação afetiva é aonde a gente pode mais crescer. É onde a gente pode mais ir ficando pronto, vamos dizer, né? Que na verdade a gente não vai chegar no momento e estar pronto. A gente vai se conhecendo, vai evoluindo, vai amadurecendo. Então isso é um processo. E é pra vida inteira. A gente não tem um momento de agora eu tô pronto e agora eu posso fazer as coisas. Não. A gente vai se aprontando, a gente vai se conhecendo, né? E o vencedor é essa pessoa, né? Então, ele não é aquela pessoa que tem todas as respostas, é aquilo que eu estava falando. Ele sabe das suas limitações, sabe até onde pode ir, e ele sabe que ele não sabe e se prontifica a saber. Então, ele vai lá, estuda mais, ele vai lá e faz mais exercício, ele vai lá e se capacita mais. Então, a pessoa que é consciente, e aí a característica de ser vencedor eu sei da minha limitação, eu quero até não ter mais essa limitação. O que eu posso fazer para não ficar mais limitado? Então ele vai lá e toma uma atitude, estuda mais, se exercita mais, enfim, o que ele se propõe a fazer naquela determinada ocasião. E aí ele sabe que para tudo tem uma hora apropriada. Então, ele sabe que tem a hora de parar, a hora de começar. Ele sabe que tem a hora de estar junto, a hora de estar só, a hora de lutar, a hora de amar, a hora de enfrentar e a hora de recuar, a hora de falar e a hora de calar, a hora de apressar e a hora de esperar. Então ele tem essa consciência. Então, eu falava no outro vídeo da pessoa com a capacidade de intimidade, que ela não é impulsiva. Então é muito isso, o vencedor, ele não tem uma impulsividade, vai lá e faz, ou vai lá e fala o que acha, e não tá nem aí para o outro, e não tá nem aí para a consequência. Não, ele analisa, ele pensa, ele pode até falar alguma coisa, e com certeza, né, fala algumas coisas que não são adequadas, ou erra, claro, é humano, né? Mas ele tem a vontade e a capacidade de pedir desculpa, de falar que errou, de refazer, de perdoar. Esse é o vencedor, né? O tempo para o vencedor é precioso. Então, ele vive no aqui e agora. E tem a ver também com a autonomia das pessoas autônomas, né? Elas vivem realmente no aqui e agora. Então, o tempo que está passando é precioso. Então ele vive o tempo a favor dele, não contra ele, né? Ele conhece os seus sentimentos, as suas limitações e não as teme. Sabe que é limitado, mas isso não vai ser uma barreira para ele conseguir o que ele quer, né? E até para sair de alguma limitação, se for necessário. Sabe amar, ser amado. É espontâneo, pode mudar de planos a qualquer momento e ok, né? Pode mudar de opinião e ok, né? Tem prazer em viver, gosta de viver, né? Gosta de trabalho, gosta do trabalho, gosta da diversão, gosta de comer, gosta dos outros, gosta do sexo, gosta da natureza, Gosta, tem prazer de viver, tem prazer de estar com os outros, tem prazer de ser quem ele é, né? Não se sente culpado, não sente inveja do outro, sente prazer em ver
a vitória do outro, a alegria do outro, a realização do outro. Ele se realiza com a realização do outro. Né? Ele não atinge a sua segurança controlando o outro. Isso é um ponto muito legal da gente falar, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que se elas controlarem a vida dos outros, elas vão ser mais felizes, né? Elas vão se sentir tomando a rédea da sua própria vida, controlando os outros. Então, quando eu tenho tudo sob controle, aí tá tudo certo. E isso é uma grande ilusão, porque a gente não tem controle de quase nada na nossa vida, né? De pouquíssimas coisas. O coronavírus vem para mostrar isso pra gente. Como um vírus que é invisível aos nossos olhos e que consegue fazer isso tudo que está fazendo, então será que a gente tem realmente controle de quase tudo da nossa vida? Não, a gente não tem, né? O controle que a gente tem da nossa vida é pouco, e se a gente puder controlar o que é da nossa própria vida, já é de bom tamanho, já é o que na verdade a gente precisa fazer. E não controlar a vida dos outros, não tem funcionabilidade nenhuma, em nenhum sentido. Na verdade, é totalmente disfuncional e pode trazer muito sintoma ruim para a nossa vida, né? Muitas dores emocionais para a nossa vida sem a gente perceber, né? O vencedor, ele não se predispõe a perder. Isso é tão interessante. Por exemplo, nessa situação que a gente está vivendo do coronavírus, né? Toda hora a gente tem informação que a gente precisa ficar em casa, precisa ficar isolado, precisa se focar, se for necessário sair, se higienizar, né? Voltar para casa, se higienizar, tomar um banho, tirar roupa, lavar roupa. Então, o vencedor, ele vai ouvir tudo isso, ele vai seguir o que tem que ser seguido, vai fazer e é isso. Então, ele não se predispõe a perder, ele não se predispõe a entrar em risco da sua própria vida e colocar a vida dos outros em risco, né? Aí ele se preocupa com o mundo e se preocupa consigo e com o mundo, né? Ele pode até saber que ele não tem um coronavírus, nesse sentido, nesse exemplo que eu estou dando agora, mas ele não pensa só nele. Ele pensa que tá bom, ele não tem, mas aí ele sai protegido na rua porque ele pensa no outro. E ele pode até não ter sintoma, porque isso é verdade, tem acontecido, as pessoas podem ter o vírus, não ter sintoma nenhum, mas passar esse vírus para outra pessoa. Então ele se preocupa com ele e com o outro. Então tem uma preocupação sistêmica, né? Tem uma preocupação não só com ele. E aí ele faz o que é possível fazer para o mundo ficar melhor. E nesse sentido, de novo, do coronavírus eu me cuido e cuido do outro. Então essas são as características do vencedor. Quantas pessoas que a gente conhece que são assim? Será que você se identifica você é um vencedor? Você está mais para essas características de ser um vencedor do que o contrário? Em algum momento da nossa vida a gente sentiu e a gente foi vencedor. Poucas pessoas são totalmente vencedoras ou totalmente perdedoras, pouquíssimas pessoas. Isso realmente a gente, em tempos, vai sentindo ser mais vencedor ou ser mais perdedor. E daqui a pouco eu vou falar mais dos perdedores. Mas, que tal? O meu convite é a gente pensar nessas características, a gente olhar para isso. E se a gente não tem quase nada de vencedor, começar a exercitar isso dentro da gente, que com certeza vai ser muito bom, né? Como é muito bom também a gente poder sentir autonomia, ser autônomo, ser dono da nossa própria vida, do nosso próprio destino. Então esse é o convite, um ponto de reflexão que eu convido vocês a entrarem comigo.